Hoje vamos discutir a República de Cromwell. Roda a vinheta. Fala, turma, tudo certo? Hoje vamos para a gravação da nossa aula número 29. 29 aulas já desde o início da pandemia. Nós estamos estudando bastante aqui no canal e quem está acompanhando as aulas está conseguindo sair desse período com bastante embasamento. Depois chama o professor de vagabundo. Hoje nós vamos continuar nossa sequência de aulas sobre a Revolução Inglesa. A gente está destrinchando a Revolução Inglesa ponto por ponto, um dos momentos mais importantes da história do Ocidente e que é muitas vezes pouco explorado e bastante complexo, por isso é importante a gente ir destrinchando a Revolução Inglesa ponto a ponto. E hoje a gente vai falar, está aparecendo aqui do lado, sobre a segunda fase da Revolução Inglesa, que é a chamada República de Cromwell. Quando termina a Guerra Civil, quando Carlos I é decapitado e inicia um momento único da história da Inglaterra, que é quando a Inglaterra deixa de ter uma monarquia e passa a ter uma república constituída. E aí quando a gente fala em república, a gente tem que botar muitas aspas nisso, mas isso a gente vai destrinchando agora ao longo do vídeo, mas é um dos principais desdobramentos da Revolução Inglesa, o momento único em que a Inglaterra passa a não ser regida por uma monarquia. Uma das primeiras medidas por parte do Oliver Cromwell não vai ser apenas a extinção da monarquia, mas vai acontecer a extinção de um setor do parlamento que era muito importante, a Câmara dos Lords. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, era dividido o legislativo em dois blocos. Um era a Câmara dos Comuns e outro era a Câmara dos Lords, que eram os representantes da nobreza. O Oliver Cromwell extingue a Câmara dos Lords, e que também é um ponto importante, que normalmente quando nós falamos que a Revolução Civil Inglesa ela foi liderada pelo parlamento, esse parlamento é mais especificamente a Câmara dos Comuns, porque é na Câmara dos Comuns que está a burguesia. Agora, nessa fase, nesse momento, a extinção da Câmara dos Lords, que fazia parte do parlamento, mas era majoritariamente controlado pelos nobres. E esses nobres apoiam Oliver Cromwell? Em nenhum momento. Esses nobres vão apoiar o Carlos I. Então o primeiro ponto aqui é essa extinção deste setor do parlamento que dava sustentação ao velho poder, ainda da nobreza, ainda provindo, de raízes feudais presentes ainda na Inglaterra. E que em geral era então uma adversária do Oliver Cromwell. Também era uma forma de se fortalecer politicamente, tirando do parlamento o setor que era claramente monarquista, claramente defensor do Carlos I e que foi com Carlos I até o Carlos I ser condenado por traição à pátria. Do ponto de vista econômico, o período em que o Oliver Cromwell governa, aquele período que vai ali de 1649 a 1659, é marcado por um ato, ou na verdade não um ato, mas um conjunto de atos, que foram os atos de navegação. Esse ato ele é importante porque ele fortalece a marinha inglesa e fortalece a burguesia inglesa. A gente está ali naquele contexto com o fortalecimento da Holanda. A Holanda vem se fortalecendo por via marítima e os atos de navegação eles dizem o seguinte: todo e qualquer produto inglês só pode ser carregado por embarcações que sejam também inglesas. Ou seja, isso vinculava o produto inglês à marinha inglesa. Era uma forma de casar e fortalecer a Inglaterra nos mares, um poderio naval que depois vai ficar sendo predominante por parte da Inglaterra por muitos séculos. E esse é um momento importante, é um momento que vira a chave, de uma certa forma, nesse sentido, barrando o crescimento da Holanda naquele contexto. E essa medida que vai barrar o crescimento holandês
e consolidar o crescimento por parte da Inglaterra e da marinha inglesa, ele é, do ponto de vista administrativo, o principal, ou seja, o mais importante. Quando falamos do período Cromwell governando a Inglaterra, nós falamos dos atos de navegação como os mais importantes, os que fortaleceram de fato a marinha inglesa e a Inglaterra, a burguesia inglesa como um todo. Ele é importante, ele vai dar inclusive raízes para o que vai vir a ser depois a Revolução Industrial. Mas é importante destacar isso porque, do ponto de vista político, nós vamos ver muitas agitações do ponto de vista político, embora também é importante destacar que de todos esses processos que nós estamos destrinchando aqui no canal sobre a Revolução Inglesa, o mais estável, ou o menos instável, que eu acho que essa seria a palavra correta, é essa fase em que o Oliver Cromwell governa. Ou seja, apesar de ser a menos turbulenta, ela foi marcada por muitas turbulências também. Do ponto de vista político, por exemplo, o que nós vamos ver? A reedição na Inglaterra de um velho autoritarismo, um autoritarismo com ares republicanos. E por isso que quando nós falamos em República de Cromwell, nós temos que utilizar muitas aspas na palavra república, porque o autoritarismo desse período ele é muito grande. Para se ter uma ideia, em 1653, o Oliver Cromwell manda fechar o parlamento. Ou seja, o Oliver Cromwell reedita aquilo que o Carlos I tinha feito. O que deu a Revolução em 1640 é quando o Carlos I fecha o parlamento. Quem vai se rebelar contra o parlamento fechado vai ser Oliver Cromwell. Agora que o Oliver Cromwell se torna a liderança republicana da Inglaterra, ele manda fazer a mesma coisa que o Carlos I, e manda fechar o parlamento. Só que o Carlos I não tinha o que o Oliver Cromwell tinha, que era o apoio da burguesia e deste exército burguês que foi constituído pelo próprio Oliver Cromwell. E este exército é o que vai garantir o fechamento do parlamento e a estabilidade do poder em nome do Oliver Cromwell. Por isso que o parlamento em 1653 é fechado e, nesse sentido, acaba sendo bem sucedida a operação de fechamento do legislativo. O Oliver Cromwell consegue fazer isso e posteriormente a isso, o que ele vai fazer? Vai atrás dos diggers e dos levelers. A gente falou no outro vídeo quem eram os diggers e os levelers. Os diggers e os levelers, eles eram apoiadores de Oliver Cromwell. Os diggers defendiam reforma agrária, enquanto que os levelers defendiam direitos iguais, sem distinções. Eles apoiam Oliver Cromwell. Em 1653, o Oliver Cromwell não só manda fechar o parlamento, como manda ir atrás das lideranças dos diggers e dos levelers e executar essas lideranças. Ou seja, eram sustentações durante o período da crise da Guerra Civil que apoiavam Oliver Cromwell e que agora eram perseguidas pelo Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele vira uma liderança republicana autoritária, que fecha o parlamento e que persegue antigos aliados. Então nós temos aí, né, uma conjuntura bastante distinta, uma virada de jogo bastante distinta a partir do momento em que o Oliver Cromwell consegue uma estabilidade política. E é nessa fase autoritária que o Oliver Cromwell se auto-intitula Lorde Protetor da República. O que isso significava? Era, na verdade, a consolidação da ditadura personalista, da ditadura autoritária de Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, que lutou contra a opressão de Carlos I, agora ele era o grande ditador da Inglaterra e se vestia com esse título de Lorde Protetor. E é marcada por essa perseguição intensa
aos seus opositores. E como que isso foi possível? Como que o Oliver Cromwell, que dependia tanto de alianças, de repente passa a perseguir antigos aliados? Isso se dá graças à aliança entre burguesia e o exército, que é constituído pela burguesia, o chamado exército burguês, que se consolida na Guerra Civil, lá o New Model Army, apoiando o Oliver Cromwell. Nesse sentido, é importante, então, nós trazermos a fala de um dos grandes, de um dos maiores especialistas sobre a Revolução Inglesa, que é o historiador inglês Christopher Hill. A história da Revolução Inglesa de 1649 a 1660 pode ser contada em poucas palavras. O fuzilamento por Cromwell dos Levelers em Burford tornou absolutamente inevitável a restauração da monarquia e dos senhores, pois a ruptura entre a grande burguesia e a pequena nobreza, por um lado, e as forças populares, por outro, significava que o seu governo só poderia ser mantido por um exército, o que, a longo prazo, provou ser extraordinariamente dispendioso e de difícil controle, ou por compromisso com os representantes da velha ordem que restavam. O que o Christopher Hill acaba nos dizendo é basicamente de que só foi possível, só seria possível manter aquela ordem de perseguições com o apoio do exército burguês, porque o próprio Oliver Cromwell já estava, a partir das perseguições que ele estava lançando contra antigos aliados, ele já também estava limando importantes bases de apoio, e essas bases de apoio elas vão começar a pedir a volta da monarquia, porque estão vendo que com Oliver Cromwell e com essa ditadura republicana a perseguição ela não diminui, ela intensifica se comparado com aquele período da monarquia. Mas é importante destacar, nessas ambiguidades que só a história possui, de que apesar das perseguições, apesar do autoritarismo, de todo o caos que nós vemos na Revolução Inglesa, esse é o período de maior estabilidade, é o período de maior controle, principalmente, ou melhor, sobretudo, o período em que o Oliver Cromwell administra. O Oliver Cromwell, em 1657, alguns anos depois de fechar o parlamento, ele entra em um acordo, ele faz um acordo para o restabelecimento do parlamento, ou seja, para retornar o parlamento, o funcionamento do parlamento. Ele faz esse acordo, só que logo em seguida, antes do acordo vigorar, o Oliver Cromwell morre. Ele morre e acaba não vendo o restabelecimento do parlamento, embora o parlamento realmente foi reaberto, mas ele foi reaberto depois da morte do Oliver Cromwell. E quem vai administrar no lugar do Oliver Cromwell? O Richard Cromwell, o filho. O Oliver Cromwell tinha determinado que a sucessão dele seria pelo seu filho. E aí a gente vê como essa República de Cromwell ela possui laços muito próximos com a monarquia e com o absolutismo inglês, não só por fechar o parlamento e por concentrar em si os poderes, que é o que a gente viu que o Oliver Cromwell fez, mas pela própria sucessão, ser uma sucessão entre família. E aí vai assumir o Richard Cromwell, e com o Richard Cromwell o parlamento está funcionando. E o parlamento vai dar o troco por todas as perseguições feitas pelo Oliver Cromwell no Richard Cromwell, já que o Oliver Cromwell morreu. E vai organizar uma conspiração, uma articulação para derrubar o Richard Cromwell. E essa derrubada do Richard Cromwell vai ser para colocar no poder, sabe quem? Carlos II. Carlos II, que é filho de Carlos I, aquele cara que perdeu a cabeça. Pois então, o filho do Carlos I é chamado para reassumir como monarca. E aí esse período que termina com a morte do Oliver Cromwell e com a deposição do Richard Cromwell, nós chamamos essa fase de restauração dos Stuart, que vai acontecer em 1660. Vai ser na fase da restauração dos Stuart
que vai voltar a dinastia Stuart ao poder, terminando com a fase republicana. Sobre o período ao qual eu estou falando agora, que é o período da restauração dos Stuart, nós vamos falar numa próxima quarta-feira. Possivelmente a próxima quarta-feira o tema vai ser esse. E é muito importante então que tu te inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo, não perder a nossa playlist sobre a Revolução Inglesa. Eu tenho certeza que aqui no YouTube poucas sequências estão tão completas sobre a Revolução Inglesa quanto a que a gente está fazendo aqui. Aula por aula, vídeo por vídeo, cada uma das etapas a gente está destrinchando. Então te inscreve, o Enem tá chegando, né? Faltam 100 dias para o Enem, pelo menos na hora em que eu estou gravando esse vídeo, faltam 100 dias para o Enem. Então vamos dar uma intensificada. Te inscreve para não perder o próximo vídeo, o terceiro dessa sequência na verdade, o quarto vídeo, né, dessa sequência de 5 vídeos sobre a Revolução Inglesa. Certo? Te inscreve que daí tu não vai perder nada sobre a restauração dos Stuart. Valeu, abraço, tchau!